Senhor, fala conosco por meio de tua palavra, ela que é a espada cortante, penetrante, que divide, que vai à divisão da alma e do espírito, dos pensamentos e intenções do coração. Que nesta manhã o Senhor fale conosco mais uma vez e que a minha voz, que o meu pensar seja para louvor de tua glória, que o meditar do meu coração, Senhor, seja também para instrução do teu povo. E que nada que eu venha falar confunda o teu povo, mas esclareça a tua palavra. E que assim o Senhor glorifique seu nome no nosso meio nessa manhã. No nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, aqui nós temos mais uma visão do profeta Daniel. Chegamos a um momento que Daniel já não tinha mais forças para lidar com as revelações que ele estava tendo. Devemos nos lembrar que Daniel aqui era um idoso de mais de 80 anos, quase 90 anos talvez. Então nós estamos falando de um homem já enfraquecido pela idade, mas vigoroso espiritualmente. Aqui nós aprendemos que as visões de Deus causavam desfalecimento em Daniel. Desfalecimento. Observe a experiência de Daniel perante o Deus Todo-Poderoso, contato de Daniel com anjos de Deus. Observe como Daniel reage a isso fisicamente, como ele relata isso humildemente neste capítulo 10 do seu livro. Diferente de muitos no nosso tempo que se orgulham de suas visões. O apóstolo Paulo relata que teve uma visão das coisas celestiais e ele dizia que não sabia se tinha saído do corpo ou tinha ficado no corpo e contou isso depois de 14 anos da sua experiência. Hoje, qualquer um em alguma esquina, em algum lugar que diz ser uma igreja, diz que teve alguma visão de Deus e quer compartilhar com as pessoas. A postura tanto de Paulo como de Daniel diante das visões de Deus na sua cabeça, das visões do Todo-Poderoso, é uma postura de humildade, de humilhação diante de Deus. Por quê, irmãos? O que é que significa isso para nós? Não é possível alguém verdadeiramente ter tido uma experiência grandiosa com o Todo-Poderoso e permanecer em estado de soberba e altivez de espírito. Ninguém que teve um contato profundo com Deus pode ter a sua cerviz endurecida. Ninguém que teve um contato real com o Todo-Poderoso pode, de fato, achar que pode andar com a cabeça erguida em prol da sua soberba. Quando nós observamos, inclusive na história da igreja, na história dos avivamentos, nós percebemos que quanto mais o povo era visitado por Deus, mais humildade aparecia no meio da igreja. Não podemos, de fato, acreditar que alguém teve uma verdadeira experiência com Deus, enquanto essa pessoa não for mais parecido com Jesus em termos de humildade. Não podemos crer nisso. Daniel recebeu essa visão e recebeu também vários ensinos importantes aqui que servem de ensino para nós. Aqui nós aprendemos tantas coisas, irmãos. Nós aprendemos sobre disciplina espiritual. Nós aprendemos sobre oração. Nós aprendemos sobre jejum. Nós aprendemos sobre batalha espiritual. Este capítulo nos mostra algo importantíssimo, que é algo também que tem sido pouco falado no nosso meio. Nós estamos também, como Daniel, numa guerra espiritual. Não devemos crer, como muitos têm crido no nosso tempo, banalizando esse assunto, que tudo que está diante de nós é uma operação do demônio. Mas nós também não podemos descrer que há atuações de Satanás no meio da sociedade. Não podemos descrer que não há ações de Satanás no meio político no nosso país, no meio cultural do nosso país. Satanás está operando no nosso país. Ele está limitado pelo poder de Deus, mas ele continua operando. Aqui nós observamos dois príncipes, como diz o texto, que estavam a governar de alguma forma sobre a Pérsia e sobre a Grécia. Essa é uma passagem que nos mostra como Satanás designa seus agentes para influenciar uma nação. Isso não tem a ver com o que foi desenvolvido na década de 90, a partir do pensamento enlouquecido e desvairado, doutrinariamente falando, de Valnício Milhomens ou vários outros que se levantaram no país
falando a respeito de batalha espiritual e divisões territoriais onde os demônios governavam. Nós não devemos penetrar nesse tipo de alucinação teológica. Mas também nós não podemos negar de que há uma atuação de Satanás no mundo. Satanás está agindo no mundo. C.S. Lewis dizia que Satanás quer duas coisas. Primeiro, que a gente acredite que tudo é ele que faz. E segundo, que a gente acredite que não é nada, ele não faz nada em relação a nós. Né? Nós não podemos exagerar com respeito à nossa vida cotidiana. Certa vez escutei o testemunho de uma irmã na igreja, ainda bem que esse negócio de testemunho está acabando, né? Porque era mais testemunho do que testemunho. E ela disse que um dia chegou na porta de casa e queria abrir o cadeado, não conseguia abrir, vinha uma moto na esquina e ela repreendeu o demônio do cadeado. Então o cadeado abriu, ela entrou na casa dela. Pelo menos eu nunca vi na escritura um demônio do cadeado. Era para ter botado óleo, né? Óleo cinge no cadeado, para o cadeado abrir. Não, o cadeado estava ressecado da chuva, do calor, né? E tudo mais. Oxidado, né? Nós não podemos chegar nesse extremo, mas também não podemos ir para o outro extremo, acreditando que Satanás não está agindo. Satanás está agindo. Satanás tem poderes designados, inclusive para influenciar a nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade, para enganar as pessoas. O Apocalipse nos fala sobre o trono de Satanás no meio de uma cidade. Satanás opera nas cidades. Satanás pode e faz isso. A nossa região é uma região próspera em termos de produção. É uma região que produz confecção, que vende confecção e, sem sombra de dúvida, se há um principado ensinado por Jesus no Novo Testamento que tem muita liberdade de operar na nossa região, é Mamon. O conhecido Deus das riquezas. A futilidade que muitas pessoas vivem na nossa região por causa da condição financeira privilegiada. A forma banal como se vive, inclusive cristãos, valorizando coisas ridículas e desprezando coisas profundas em termos de espiritualidade. É, sem sombra de dúvida, fruto de uma influência cultural das forças da maldade na cultura. A cultura não é apenas forjada pelo homem ou pelo coração do homem, seja ele com uma boa intenção ou com uma má intenção. A cultura também é cercada pelas forças da maldade. E nós precisamos, de fato, ter discernimento nisso ou disso. Mas observe o que o texto sagrado vai nos dizendo. Verso 2 e verso 3, o texto diz: naqueles dias, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Esse era um período já de jejum entre os judeus, esse período que Daniel estava vivendo. Mas observe que ele busca a Deus aqui com jejuns. Isso é uma prática perdida no nosso meio. A prática do jejum. Eu já disse isso uma vez aqui na igreja, torno a dizer. Jejum não é você parar de comer bolo de chocolate durante uma semana. Eu já vi crente dizendo a mim que está fazendo jejum de arroz doce. Para mim não é esforço nenhum não comer arroz doce, que eu não gosto. Jejum é abstenção de alimento para a oração, para a busca a Deus. A mente do crente deve estar voltada para Deus no tempo do jejum. Jejum também não é você dormir em jejum e acordar e tomar café da manhã. Eu vou jejuar quando eu vou dormir e eu entrego quando eu acordar. Isso não é jejum, sabe? Está querendo passar um gato com lebre? Não pode não, isso não. É um tempo voltado para Deus. Você pode fazer isso 2 horas, 1 hora, 1 dia, se você aguentar. 40 dias como Moisés. Vamos fazer uma campanha de jejum, irmãos? 40 dias de jejum aqui na igreja. Essa é uma prática que precisa ser resgatada no nosso meio. A prática do jejum. O jejum é algo importante, é uma disciplina espiritual e nos ajuda a mortificar a nossa carne. A mortificar a nossa carne. Agora, recomendações.
Se você tem restrições, ou melhor, se você tem recomendações, que você tem que comer determinadas horas, né? Tem pessoas que sofrem com isso. Tem que comer determinadas horas, senão passa mal mesmo. Então tenha prudência. Não faça loucura. Mas nós precisamos buscar a Deus em jejuns. Por causa dos nossos pecados, devemos suplicar a Deus em oração perdão. Devemos suplicar a Deus em jejuns, para que o Senhor nos socorra em alguma causa difícil. Devemos buscar a Deus em jejum, para que Deus visite seu povo, para que Deus renove o seu povo, para que o Senhor traga um verdadeiro avivamento ao nosso meio. Devemos buscar a Deus em jejum. Um dia propício para o jejum, o dia do Senhor. Hoje é um dia propício para o jejum. Contanto que Miriam não invente de cozinhar lá atrás no final da escola dominical, né? Senão fica muito difícil, né, Miriam? Miriam quase mata a gente um dia desse aqui cozinhando ali atrás. Domingo, foi? Misericórdia. Vamos avançar. O texto nos diz aqui, veja, versículo 4 e 5. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. Essa visão que Daniel teve não é de Cristo. É uma visão de um ser celestial, mas não é uma visão de Cristo. Observe o texto. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão, os homens que estavam comigo não tiveram. Veja só o versículo de número 8 e 9. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou em mim força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a cair sem sentidos em terra. Observe agora o verso 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Isso não pode ser Cristo. Entende? Um demônio não pode impedir Jesus. Ninguém impede Jesus. Os demônios perante Cristo se atemorizam, estremecem. Essa é uma visão gloriosa de um ser celestial, de um anjo que está falando com Daniel, e outro anjo que era o mensageiro que viria. Então, esse ser da visão que Daniel tem aqui não é Cristo. Nós podemos ter a tendência de acreditar inicialmente que é Jesus por causa da descrição de olhos como tochas de fogo, que se assemelham ao Apocalipse. Mas é necessário nós observarmos com atenção o que o texto vai dizendo sobre esse ser. Este anjo vem para consolar Daniel, vem para orientar Daniel, assim como o anjo veio consolar Jesus no Getsemane. Os anjos de Deus, anjos bons, são servos de Deus que servem também a igreja. Isso não quer dizer que a gente tem que cantar para os anjos, nem orar para os anjos, nem ficar preocupado como é o nome do nosso anjo da guarda. A igreja não tem que estar preocupada com isso. O que a igreja precisa saber é que anjos de Deus se acampam ao redor dos que o temem e os livra. Os anjos de Deus estão agindo a nosso favor. Essa é uma realidade espiritual descrita nas Sagradas Escrituras. Mas a gente não precisa ficar procurando o anjo. Não é? Antigamente as igrejas cantavam aquela música: tem anjos voando nesse lugar, em cima do povo, em cima do altar. Né? Segura o anjo, e o povo ficava lá viajando nesse tipo de coisa. Não. A gente não canta para os anjos, né? A gente canta para Deus. Né? Os anjos são seres poderosos, inteligentíssimos. A inteligência de um anjo é muito superior à inteligência de um homem. Por isso que o servo Davi, quando foi falar com ele, disse que a inteligência dele era semelhante à de um anjo. Porque a inteligência de um anjo é muito maior do que a nossa. Primeiro porque ele não tem pecado, então o pecado não afeta a sua razão. Então a sua inteligência é muito superior à dos homens, mas não chega perto da de Deus, né? Por isso que na história da igreja nós observamos que Tomás de Aquino era chamado de doutor angélico,
porque a sua inteligência era fora do comum. Então a igreja começou a dizer que ele tinha a inteligência de um anjo. Não era, era de um homem, muito inteligente, mas não de um anjo, porque um anjo é muito inteligente. Um anjo possui uma natureza espiritual. A Escritura diz que eles são anjos ministradores. São seres espirituais, mas quando obtêm permissão de Deus, eles podem materializar-se. Mas eles não são físicos, naturalmente, mas eles podem materializar-se. Hebreus vai nos dizer que muitos irmãos no primeiro século hospedavam anjos em sua casa sem saberem. Abraão preparou um prato de comida ou uma refeição com coalhada e carneiro e os anjos de Deus comeram. Então ali eles se materializavam diante de Abraão e comeram junto com Abraão. Mas eles são seres espirituais. Os demônios são anjos caídos. Na rebelião de Satanás, uma parte da milícia angelical segue o diabo e caem. Então eles lutam contra Deus, contra os propósitos de Deus. É o que o texto vai nos mostrando aqui, com as duas espécies de anjos. Aqueles anjos eleitos, que Paulo nos mostra, que são os anjos que não aderiram à rebelião de Satanás, e os anjos que caíram. Pode-se fazer uma pergunta: ainda é possível um anjo cair? Não. Não é possível um anjo cair. Não é possível mais um anjo pecar contra Deus. Porque Paulo fala dos anjos eleitos. Os anjos escolhidos. Há espécies de anjos denominadas nas Escrituras: querubins, serafins e Miguel, ou arcanjo, ou príncipe da milícia angelical. Há outras classes de anjos denominadas em Colossenses, que nós não sabemos nada sobre elas. Soberanias, principados, potestades. Então, pelo que nós aprendemos aqui, que certos anjos, ou certo anjo caído, demônio, estava agindo sobre determinada localidade, é possível também que Deus designe os seus mensageiros para operar em determinadas áreas da natureza. Em Apocalipse nós vemos uma relação de anjos com a natureza, com a criação. Então talvez a descrição de principados, potestades e soberanias tenham a ver com as ações desses anjos na criação de Deus. Nós não sabemos muito sobre isso, então nós devemos parar onde a Bíblia para. A Bíblia calou, nós calamos. A Bíblia afirmou, nós afirmamos. Mas aqui observe algumas coisas tão interessantes que esse texto vai nos mostrando a partir do versículo 10. O texto nos mostra a consolação divina a Daniel. Observe o verso 11 e o verso 19. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras. Veja o 19. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Isso aqui é belíssimo, irmão. Deus estava atento às orações de Daniel, que ele fez no capítulo 9, uma oração de confissão de pecados. Deus estava visitando Daniel e Deus estava dizendo a este servo, que há mais de 70 anos estava ali naquela corte babilônica. Deus estava dizendo a ele: você é muito amado. Eu amo você. Daniel estava numa situação difícil, ainda de tensão. A libertação do cativeiro estava acontecendo. Mas Daniel estava numa situação de tensão agora diante das visões e terrores do Todo-Poderoso. E Deus estava dizendo a ele: você é amado. Aqui eu preciso fazer uma aplicação. Não em relação a visões, mas em relação ao que Deus pode nos proporcionar. Preste atenção. Deus pode permitir que vivamos tempos terríveis na nossa vida. Deus pode permitir vermos o caos, a devastação. Deus pode permitir que as perturbações invadam a nossa mente, o nosso coração, desestabilize a nossa alma. Isso pode acontecer, meus irmãos. Deus pode permitir o luto visitar a nossa casa. Deus pode permitir que percamos absolutamente tudo, mas isso não quer dizer que Ele não nos ama. Porque Ele está dizendo a Daniel aqui: você é amado. Você é um homem amado. E da mesma forma o Senhor, Deus Todo-Poderoso, fala conosco, o seu povo, nessa manhã. Independente do que você esteja vivendo, passando, sofrendo, você é amado de Deus. Veja o versículo 18.
Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Daniel estava enfraquecido fisicamente, enfraquecido espiritualmente também diante dos terrores das visões do Todo-Poderoso. Aquele ser angelical toca em Daniel, assim como tocou em Jesus, consolando. Deus não precisa fazer muita coisa para trazer consolação ao nosso coração. João, diante do terror da visão do Cristo glorificado, no capítulo 1 de Apocalipse, na ilha de Patmos, João ficou aterrorizado. João se prostra diante de Cristo, diante da visão que ele teve. Irmãos, ter uma visão profunda de Deus traz terror à nossa carne. Nós não suportamos. Por isso que eu disse no início que é impossível alguém que teve uma verdadeira visão do Todo-Poderoso permanecer num estado de vida cheio de pecado. Uma experiência profunda com Deus transforma uma vida para sempre. João, quando teve aquela visão, se prostrou e caiu com medo, tremendo. Jesus toca nele, coloca a mão no seu ombro e diz a ele o que este anjo disse a Daniel. João, não tenha medo. Não tenha medo. Escute. Coisas terríveis na nossa vida podem acontecer. E a presença de Deus pode se manifestar naquilo. Quando coisas terríveis nos visitam, confusão mental também nos visita, não é? Nós não entendemos bem as coisas, nós não enxergamos bem as coisas, nós não conseguimos encaixar as coisas. Mas quando os problemas grandiosos nos visitam, a presença de Deus também nos visita. Porque Deus não nos abandona. E o Todo-Poderoso age exatamente dessa forma. Basta um toque dele em nós, nos dizendo, não tenha medo. Escutou? Escutou o que Deus está falando com você nessa manhã? Não tenha medo. Não tenha medo, eu estou com você. O texto continua dizendo algo interessante no versículo 19. Não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, seja forte. Isso aqui dependia de Daniel. Deus disse isso a Josué também, né? Seja forte, corajoso. Deus estava dizendo a Daniel, empregue força nisso. Eu estou com você, não tenha medo, mas você precisa empregar força. Seja forte. Resista. Isso aqui, irmãos, não é uma mensagem motivacional, não. Isso é uma mensagem de graça de Deus. Talvez você tenha saído de casa hoje, ou desde ontem esteja orando, dizendo que não tem mais força, que está enfraquecido, que está debilitado, que está prostrado, que não aguenta mais, que não sabe mais o que fazer, nem aguenta mais caminhar. Pois escute a voz do Todo-Poderoso, seja forte, não tenha medo. O Senhor está com você. Você é amado de Deus. Amada de Deus. Você não vai perecer. Você não será destruído. As coisas não vão acabar do jeito que você imagina. O Senhor Todo-Poderoso está no controle de todas as coisas. Agora, há um fato. As forças do mal se levantam contra o povo de Deus. As forças do mal militam contra nós. Satanás luta contra nós. Satanás luta contra a nossa constância espiritual. Satanás luta contra a nossa constância devocional. Satanás luta contra a nossa constância na perseverança na comunhão. Satanás quer nos seduzir, nos arrastar para longe de Deus, para longe dos meios de graça. Daniel estava lutando aqui em oração e o que o anjo diz é o seguinte: eu quis vir antes quando você orou, mas eu fui impedido. Houve uma batalha no campo espiritual. Nós não conseguimos ver essas coisas, irmãos. Os nossos olhos não percebem essas coisas. Há lutas espirituais que nós não conseguimos enxergar. Mas o que o texto nos ensina, de modo geral, é Deus está lutando por nós. Deus está pelejando pelo seu povo. Ainda que na nossa nação os demônios se levantem contra o povo de Deus, ou ainda que em nossa vida particular nós enfrentemos grandes dificuldades, lutas, perseguições, injustiças,
ações demoníacas para nos oprimir. Lutero era visitado por espíritos malignos que o acusavam dos seus pecados. Você está pregando aí a reforma, você está pregando aí a volta às escrituras, você é cheio de pecado, rapaz. Será que você nunca escutou isso de Satanás? Tu é crente nada, tu está fingindo, rapaz, está pensando que ninguém sabe quem tu é? Você não é crente não? Você é um hipócrita? Olha como você está vivendo, aos pecados que você comete. Sabe o que Lutero disse aos demônios quando eles se manifestavam a ele nisso? Ele me perdoou. Deus me perdoou. A Escritura diz que Satanás é o acusador dos nossos irmãos. Ele é o acusador. Então acusações virão à nossa mente. Ele se empenhará nisso para nos fazer esmorecer. Então nós devemos dizer em alto e bom tom ao inimigo das nossas almas: ele me perdoou, o seu sangue me purificou, eu fui comprado por ele, Jesus me salvou, e nada nem ninguém, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Satanás nos acusa e pode nos acusar, mas nós não devemos receber essas acusações como a voz do Todo-Poderoso. Ouça Cristo. Ouça a graça. Os seus pecados têm oprimido você? Pecados antigos têm oprimido você? Tem esmagado você? Tem lhe acusado? Dizendo que você não é digno do Evangelho? Deixa eu dizer algumas coisas a você. Realmente você não é. Verdadeiramente você não é. Mas esse tipo de acusação é tão falaciosa na nossa mente, na nossa consciência, tão enganosa, porque ela diz assim: você não é digno do Evangelho, então você não deveria estar ali. Veja que é mais uma fala mentirosa de Satanás, sempre com meias verdades, né? Uma meia verdade é uma mentira inteira. Satanás faz isso desde o Éden. Deus não disse que vocês não podiam comer de nenhuma árvore do jardim? Deus disse isso? Não, Deus disse: você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás joga com palavras. Satanás é mestre da linguagem. Satanás é mestre da linguagem. Ele é sedutor. E ele faz isso também para desviar os crentes dos propósitos de Deus. Nós devemos nos apegar ao que a palavra diz. Se a palavra diz que se eu confessar os meus pecados, ele me purificará, eu creio. Ainda que Satanás me acuse, ainda que os homens me acusem, ainda que a sociedade me acuse, Deus disse que me perdoou. E isso é o mais importante. Satanás luta contra nós. Satanás pode estar lutando contra você na sua casa, seu trabalho, na sua família. Deus está com você. Aprendamos com Daniel. Daniel orava. Daniel jejuava. Por quê, irmãos? Nós não podemos entrar numa batalha achando que estamos num parquinho de diversão. É uma guerra. É uma guerra, irmãos. Não baixe a guarda. Não pare de orar. Não pare de ler as Escrituras. Não pare de jejuar. Não pare de cultuar com a igreja. Não pare de se reunir com o povo de Deus. É isso que Satanás quer. Que você vai esmorecendo, esmorecendo, esmorecendo e vai ficando sem força. E o que é que a palavra nos diz? Se anime, seja forte. Pai seja com você. Você é amado de Deus. Persevere. Continue. Será que nos últimos dias você chegou até a dizer: não vou para a igreja mais não? Vou para a igreja mais não. Vou ficar assistindo pregação de casa. Deus recebe. Deus sabe como eu estou. E Ele é meu pai. Ele é seu pai.
Ele sabe como você está. Mas ele diz a você: seja forte. Se levante. Vê que o anjo aqui coloca Daniel numa posição. Levante-se, Daniel. E pega no braço. Levante-se, Daniel. Ele diz a você também, viu? A cada um de nós: se levante. Seja forte e continue, porque eu sou com você. Tem pensado em deixar de vir para a igreja? Você tem pensado isso? Tem pensado em deixar de congregar? Tem pensado isso por fraqueza de sua carne, de sua mente? Pois escute a voz do Senhor, não faça isso. Escute a voz do Senhor, eu ouvi sua oração e digo a você: não faça isso. Eu ouvi o que você disse, não faça isso. Persevere. Eu não tenho forças, Senhor. Você responde. Ele responde também: eu sou a tua força. Verso 20 e 21, para terminar, irmãos. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Uma outra batalha, né? Espiritual. Que envolveria o povo de Deus. A Grécia era o império que sucederia os persas. Na cadeia dos impérios do capítulo 2 da estátua de Nabucodonosor, né? Do sonho de Nabucodonosor. Babilônia, a cabeça de ouro. A Pérsia, o peito de prata. E a Grécia, o ventre de bronze. O povo de Deus sofreria com todos esses povos, né? Então, veja, observe. A Pérsia foi a nação que libertou o povo de Israel do cativeiro babilônico. Mas havia também uma influência maligna sobre a Pérsia. Entende? Agora, observe como Deus governa todos os poderes. Isso aqui é tremendo, irmãos. O texto vai nos mostrando que Deus é Senhor dos poderes políticos da terra e é Senhor sobre os poderes espirituais do cosmos. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Lá no Novo Testamento, nós observamos uma cadeia de textos que mostra que Jesus expulsa os demônios, repreende a tempestade. O que é que o texto está nos dizendo? Que ele governa o mundo natural e que ele governa o mundo espiritual. Ele governa todas as coisas. Mesmo quando o mal se levanta contra nós, Deus tem o governo de todas as coisas. Deus nunca perde a rédea. Deus está dizendo aqui através do anjo: uma outra luta virá sobre o povo. Uma outra potestade da maldade se levantará, influenciando a Grécia para oprimir o povo de Deus. Mas Deus estará com o povo. Quando a gente lê isso hoje, irmãos, é muito fácil a gente dizer amém. Contabilize aí 70 anos na Babilônia até o Império Romano. Século IV. O povo de Deus debaixo desse jugo. É muito tempo, irmãos. É muito tempo com poderes, inclusive demoníacos, oprimindo o povo de Deus. E Deus com o seu povo. Por que o texto está fazendo questão de mostrar isso? Porque esse período de governo maligno no mundo tem dias contados. A pedra não cortada por mãos humanas destruirá a estátua. O reino de Cristo se instalará. O governo de Deus se colocará permanentemente na consumação. Deus é vencedor. Deus é vencedor. E a gestão de todos esses impérios está sobre a gestão de Deus. Estão debaixo, sob a gestão de Deus. Deus fará findar toda a luta do seu povo. Deus fará findar toda a nossa luta. Satanás se levantará contra nós. Ou tem se levantado contra nós. Mas Deus luta por nós. Satanás pode instigar pessoas até próximas a nós. Como fez com Pedro em relação a Jesus. Jesus olhou para Pedro e disse: vá para lá, Satanás. Para trás de mim.
não é? Judas era alguém que estava perto de Jesus. Satanás o instigou também. Jesus chamou ele de um diabo. Esteja atento. A nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. É contra os principados e potestades deste mundo. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado por tudo. Aplique a tua palavra no nosso coração, Senhor. No nome de Jesus. Amém.